Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, bem-vindas hoje para mais um Evangelho no Lar de sexta-feira maravilhosa, né? Sextou com essa de Evangelho. Já peguem o seu copo de água, pois é muito, muito importante, tá? E também deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem, tá? Se vocês gostaram ou não do Evangelho, se vocês concordam ou não com o texto, tá? E também não deixe de compartilhar com seus amigos. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, @Vicky_Raiz, e o Eduardo também, tá? Que é @Essabag. E vamos para o Evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar realizando o Evangelho maravilhosa que hoje estaremos realizando. Obrigada a todos os bons espíritos que estão conosco para a prática desse Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver realizando esse Evangelho. Que possa nos abençoar na leitura, no entendimento, na interpretação do texto. Iniciamos agora esse Evangelho, que assim seja. Bom, hoje o texto é O Homem no Mundo, ok? É capítulo 17. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai o vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, aqui já começa, né? Esse foi bem autoexplicativo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar os corações daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Ou seja, o sentimento de piedade para nós, né? Para as pessoas que sempre clamam pelo Senhor, imploram a assistência dos bons espíritos. Mas aqui ele fala para a gente não deixar nos perturbar por pensamentos fúteis, né? Aqui ele fala nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais, sabe? Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais. Ou seja, você tem que elevar para o seu espírito para que os bons espíritos que você tanto pede, que você tanto clama, que você tanto implora, te ouçam também, tá? Por quê? Porque você tá buscando se melhorar para que, consequentemente com isso, eles possam também te ouvir, ok? Não que eles vão deixar de te ouvir quando você tá com pensamentos inferiores, mas fica muito mais difícil, né? Porque a gente tem as leis de Deus aí, que é o livre-arbítrio. E se você, a partir do momento que você sabe que você tem que buscar sempre ter bons pensamentos e elevar essa vibração e você não faz isso, isso tudo vai, assim, pesando, né? Tudo tem os débitos e os créditos, então vocês têm sempre que lembrar disso. Tá, ele continua aqui. A fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, lançarem quantidade de semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir frutos da caridade e da justiça. Então, assim, fala que a gente, elevando a nossa vibração, a gente pode encontrar em vós, na gente mesmo, a gente elevando a nossa vibração, buscando a evolução, buscando se espiritualizar ao máximo que puder, a gente vai sempre encontrando em vós as necessárias condições, ou seja, as condições que podem lançar as quantidades de sementes que deve germinar em vossos corações. As sementes de frutos de caridade e justiça para germinar em nossos corações. Não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Então aqui ele está falando que não pense que porque a gente está vivendo de prece, elevando a nossa vibração, buscando a espiritualização, que a gente vai assim virar uns santos, né, que vai ter aquela vida mística onde a gente não precisa seguir as leis que a maioria das pessoas seguem. Não, isso não vai acontecer. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Então ele está aqui mais uma vez afirmando porque a gente tem que viver com as pessoas que a gente vive nessa sociedade nossa atual, tá? E como a gente deve viver? Como homens, ou seja, sempre buscando, seguir as leis corretamente, sabendo que a gente pode, que a gente não vai ter essa vida mística que a gente espera, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las.
Então aqui ele tá falando que se a gente renunciar às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, ou seja, aquelas futilidades, né? Que se a gente for parar pra analisar, eu faço isso direto, gente. Quando eu paro pra analisar o tanto de coisa que a gente perde o tempo pensando, se preocupando, sabe, maquinando, sabe? É umas coisas tão fúteis, tão banais, tão bobas, que se a gente for retirar isso, resta assim pouquíssimas coisas na nossa mente. Então a gente acaba se preocupando com umas coisas que normalmente não é pra gente se preocupar mesmo. E aqui ele tá falando sobre isso. Se a gente renunciar a essas banalidades do dia a dia, essas necessidades banais, com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sempre com aquele sentimento de eu vou me melhorar porque eu sou um espírito e eu tô aqui pra amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, assim, ajudar ao próximo. Me ajudar também, porque quando a gente se ajuda, a gente consequentemente também tá ajudando as pessoas ao nosso redor, né? Porque não adianta a gente querer ajudar uma pessoa quando a gente tá todo errado, todo desconfigurado, não tá bem, tá infeliz, né? Então a gente tem que arrumar o nosso interior para consequentemente, por isso, conseguir ajudar as pessoas ao nosso redor. Aí ele continua aqui. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos os espíritos são de naturezas diferentes das vossas e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Então ele está falando sobre os homens que não concordam com vocês no sentido de pensar. E isso não é nem só no espiritismo, em qualquer outros assuntos. Por exemplo, o que a gente vê aí de briga de política que teve esses tempos atrás, assim, aqui, e ele que deixa aqui muito claro, sabe? Não os corta. Não os contrarieis. Sabe, não fiquem afrontando, não perca seu tempo com idiotice, assim, sabe, com essas bobices. Eu digo política porque foi, né, um assunto super discutido nesses últimos tempos aí. Mas, assim, a Copa, jogos, qualquer coisa, gente, vira motivo de discutirem. Só que se você percebe isso, se você sabe que tem essa ciência, não perca seu tempo fazendo isso, sabe? Aqui, ó. Sedes alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa da felicidade, de um herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então sempre lembre, uma coisa que isso é uma coisa que eu estou usando, e foi até interessante cair nesse texto, pra ver como nada é o acaso, né? Pense todas as vezes que assim, tiver sabe aquele pensamentinho fútil, aquela coisinha desnecessária, que você sendo um espírita raiz, você sabe que não vai agregar em nada da sua vida pensar naquilo. Pensa que uma hora ou outra a gente vai voltar pro plano espiritual. Que isso aqui é só uma pequena passagem. E nem todos os dias, ou todas as vezes, a gente vai ter os melhores dias ou os melhores pensamentos. Quando isso acontecer, pense, bom, uma hora ou outra eu vou voltar pro plano espiritual. E sabe o que vai contar? O bem que eu fiz, as coisas boas que eu fiz pra mim e para o próximo. Então eu tô fazendo certo? E aí você começa a se preocupar com outras coisas, ao invés de ficar pensando nessas bobices, nessas idioticezinhas pequenas, que no final a gente vê que é um passo de uma banalidade, de uma vaidade, entendeu? De um egoísmo, de um fruto do egoísmo ou um fruto de orgulho, né? Porque a gente é humano, a gente tá aqui justamente para lidar com essas coisas, lidar com essas más inclinações. Então isso vai acontecer, vocês podem ter certeza. Mas a gente consegue controlar. E aqui ele lembra isso, ele fala: fique de consciência limpa, sabe? Lembre-se que você é um herdeiro do céu que conta os dias que se aproximam de sua herança. Ou seja, de voltar de tua verdadeira vida. Então, assim, não se preocupe que se você não brigou, se você não afrontou essas pessoas que pensam opostos, sabe? E sim, fique em paz. Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo tudo o que está ao seu alcance? Então, não se preocupe, ok? Essa é a regra básica. Isso até Sêneca já falava isso. Pra quem não sabe, Sêneca era um filósofo. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Então ele tá falando aqui, a virtude, ela não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, de ser aquelas pessoas chucras, secas, sabe? Que tipo, eu não vou afrontar, mas eu vou ficar na minha, eu vou ser sombria, eu vou ficar calada, eu não vou falar. Não, gente, não. Em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Ou seja, uma coisa que é muito interessante falar, você tem que se policiar muito sim, mas a gente é humano, a gente tá aqui pra viver experiências humanas. Então aproveite isso da melhor maneira, da maneira mais saudável que tem. Por exemplo, não é errado você de noite pegar e assistir uma série legal, ver um filme legal,
sabe? Eu faço isso, o Eduardo faz isso é normal, gente. A gente é humano, a gente também tem que ter nosso momento de descanso, de lazer. Só que assim, é com aquela consciência limpa, entendeu? É você pegar pra dentro, sentar no seu sofá, ligar a sua TV e falar, bom, hoje o que eu fiz? Eu tentei ter os melhores pensamentos possíveis, fiz preces, orei para mim, para a minha família, para os meus amigos, para os meus irmãos, fiz o meu trabalho, eu gostei de estar servindo, de estar auxiliando, de estar ajudando, né? Busquei cuidar de mim, dos meus pensamentos, das minhas más inclinações, e agora eu irei descansar, eu irei ver uma série, eu irei, sei lá, ir no shopping, eu irei sair jantar, o que for, né? Claro, sempre se policiando muito nisso também, né? Porque a gente sabe que há espíritos em todos os lugares, então a gente tem que se policiar na onde a gente vai e o que a gente faz. Mas, assim, sabe aquela consciência limpa de que você fez tudo o que você podia fazer? Então, é isso que ele tá falando. Você não precisa virar uma pessoa sombria, uma pessoa, né, que não tem alegria em nada do que vê na vida. Claro que não, sabe? Curta com moderação. Viva sempre com cautela e cuidado, buscando ser a melhor versão de si mesmo. E daí aqui ele continua. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador. Então, sempre pense na lei de Deus. Eu tô fazendo bom uso do meu livre-arbítrio, ação e reação, tá como? Eu estou plantando boas sementes para poder que eu colha bons frutos, né? E assim a gente se guia. O Evangelho é o maior guia para que a gente tenha uma vida boa, uma vida humana estável, uma vida humana equilibrada. Tá? Aí ele continua aqui. Que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter o êxito ou a sua bênção para a obra acabada. Então, ou seja, tudo que você vai realizar, faça uma prece de verdadeira, aquela prece sincera. Peça a Deus auxílio, né? Proteção, bênção para que você consiga terminar, para que você consiga ter cabeça para realizar aquilo, seja o que for. Peça. Porque aqui ele fala para a bênção para a sua obra acabada. O que quer que façais? Ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas. E não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique, santifique vossos atos. Então você está vendo, tudo o que você for fazer, pense em Deus. Pense no nosso Mestre Jesus, pense no nosso Pai, o Criador. Ore para ele, peça auxílio, busque ficar com o seu pensamento só lá em cima, sabe? Aquele pensamento elevado que você está servindo, no trabalho que você estiver exercendo, que Jesus está com você, porque ele está, tá? Ele está te ouvindo, ele está te ouvindo, não importa onde você esteja, tá? Ele está te ouvindo. Então faça preces, todas as coisas que você for realizar, faça as preces, se conecte com Deus, se conecte com o teu anjo da guarda, com Jesus, com os bons espíritos, para que você conclua ter e tenha êxito no que você estiver fazendo. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Autoexplicativo, né? Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde as mais elevadas às mais simples. Então ele está falando aqui das posições sociais que a gente tem aqui no planeta Terra, que a caridade, ela é em tudo. Caridade sem limite, né? Os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde as mais elevadas, ou seja, lá de cima até lá embaixo, tá? O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade. E somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Então ele tá falando aqui que se o homem vivesse sozinho, né? Vivesse só um homem, tipo, ou pequenas casas muito afastadas uma da outra, né? Algo assim. Ele não ia conseguir exercer a caridade, muito menos aprender e evoluir, porque é o homem vivendo com o seu semelhante, em contato com os seus semelhantes, nas lutas difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Ou seja, que a gente desenvolve a caridade, a humildade, a benevolência, tudo, né? Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, a caridade, né? Pensando apenas nele, a sua vida é de um egoísta. Então, aquelas pessoas que se isolam, que eu conheço, que tem várias pessoas assim, que vão morar, sei lá, no mato, ou vão morar numa casa muito afastada, que não tem contato com ninguém, não quer falar com ninguém, sabe? Ela vive a vida de um egoísta, porque ela tá, assim, voluntariamente
não querendo usar o melhor método de aperfeiçoamento, que é a caridade, né? Que é o bem com o próximo, e só tá pensando nela mesma, né? E aí ele continua aqui. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja sincero entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não! Mais uma vez, não! Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então ele tá falando aqui, você não precisa, né, abrir mão, viver aquela vida de santo que não faz nada, só fica lá, né, estudando e pensando e só vivendo nisso. Você pode sim ter a sua felicidade humana sem nenhum problema. Você pode sair com seus amigos, você pode ir no cinema, você pode, né, sair para comer, se divertir, mas com cautela, com cuidado, sempre o vigiai e orai, vigiando seus pensamentos e buscando se conectar ao máximo com as esferas superiores, com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, sempre buscando ver o que sai da sua boca, o que sai do seu pensamento, o que sai da sua boca, o ato que você tem com as pessoas ao seu redor e com a si mesmo, para que não deixe triste nem Deus e nem o seu próximo, tá? Porque aqui ele termina, né? Não posso ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. E daí ele conclui, Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então, se você ama com pureza, se você tá todos os dias, você acorda, por mais que sim, você falhe às vezes, você erre, é normal. Eu também faço isso é normal. Mas você tá lá todos os dias buscando ser uma pessoa melhor, buscando lidar com suas más inclinações, sabe? Buscando se melhorar. As pessoas vão lá, às vezes as pessoas fazem coisas que não te agradam, só que você sabe que também não vai adiantar você ficar discutindo ou argumentando, porque você vai acabar sendo igual ela, porque quando uma pessoa, né, discute com a outra, acaba que você tá sendo a mesma pessoa que ela, né? Se você tá vendo que ela tá discutindo e você faz a mesma coisa. Mas você escuta ela, auxilia, e tenta, assim, aconselhar na maneira que dá, mas se não dá, você fica em silêncio, você guarda pra si. Você tá sempre lá buscando evoluir, Deus está com você. Porque Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Ai, gente, que evangelho perfeito, né? Espero que tenha todo mundo compreendido, que eu tenha conseguido explicar, tá? Vou encerrar aqui pra gente finalizar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a todos os bons espíritos que conosco estiveram realizando o Evangelho no dia de hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, nos auxiliar, para que a gente sempre siga os ensinamentos de amor e fraternidade. Encerramos agora esse Evangelho. Que assim seja. Podem tomar a água de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixe o comentário de vocês aqui embaixo, porque é muito importante, eu leio todos os comentários, tá? E curtam, compartilhem com os seus amiguinhos. E também não deixem de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @Vicky_Raiz, e o Eduardo, @Essabag, tá? Um beijo e até a próxima!